Aqui é o professor João Paulo Siqueira Cajueiro, seguindo aqui a sequência de robôs móveis, falar um pouco aqui de odometria. Seguir de odometria, na verdade, para falar da odometria pura, que seria o chamado dead reckoning, né? O problema de você pegar e estimar aonde você está apenas pela estimativa do movimento que você fez, pela medida do movimento que você fez, né? E falar aí da você juntar essa informação com outros sensores para você chegar no filtro de calma, né? Então, no final de contas, é a sequência para a gente sair de odometria pura até chegar na estimativa da posição por filtro de calma, tá? E aí eu vou começar isso aqui, né, nesse problema do dead reckoning, do reconhecimento na odometria pura, falar da questão dessa navegação inicial feita por uma aventura de Shackleton. Vocês conhecem essa história, né? Se não, Shackleton foi um explorador no começo do século passado, né? Que aí ele queria atravessar o continente antártico, né? Então ele fez uma exploração anterior, que ele chegou do outro lado do continente antártico, está mostrado aqui nesse mapa, deixou lá, entrou um pouco no território da Antártica, montou uma barraca lá com suprimentos e tudo mais, e a ideia é que ele ia vir aqui, desembarcar aqui, atravessar o continente, passar pelo Polo Sul, que ninguém até então tinha passado, alcançar o outro lado, né, e ser recolhido lá do outro lado e terminar essa aventura, né? E o que acontece é que o navio que ele estava, o Endurance, né, então saiu daqui, desceu lá da Inglaterra, veio aqui para a South Georgia, né, a Geórgia do Sul, na base aqui de Stromness, que é usada para pesca de baleias. Saiu daqui e desceu para o sul, né, e ficou preso, então em outubro de fevereiro de 1915, ficou preso aqui no iceberg, né? Foi arrastado pelo iceberg sem conseguirem libertar o navio, até que em outubro de 1915 foi amassado pelo iceberg e acabou, né, tiveram que abandonar o navio, ainda andar aqui pelo gelo, ainda estava tudo congelado, então muita parte andando por cima do iceberg, outra parte navegando com os barquinhos que tinha, chegaram aqui na Ilha Elefante, né? Aí a tripulação ficou aqui na Ilha Elefante. Aí essa parte final aqui da viagem em roxo, que é o mais interessante, né? Shackleton e 5 homens saíram aqui da Ilha Elefante e atravessaram aqui esse percurso de 1.500 quilômetros, né? Pouquíssimos instrumentos. Então tinha um navegador com astrolábio, mas o tempo estava muito fechado, o clima estava muito ruim, ondas muito fortes, e eles atravessaram esses 1.500 quilômetros daqui para cá em condições péssimas, e é uma das considerada uma das navegações mais impressionantes já feitas, né, disso daqui, né? Chegou na ilha da Geórgia do Sul, ainda tiveram que atravessar a ilha da Geórgia do Sul, porque a parte sul dessa ilha ninguém não era explorada, aliás, ninguém nunca tinha pisado ali, ninguém nunca tinha atravessado a ilha, porque ela tem uma montanha alta ali. Para conseguir chegar aqui, voltar à Inglaterra, conseguir outro barco para vir resgatar os homens aqui na Ilha Elefante, e não morreu ninguém, né, de toda a tripulação, né, do Endurance, que era o nome do barco, né, todos sobreviveram, né, uma aventura impressionante, certo? E uma das razões de colocar isso daqui é porque há pouco tempo
né? Fizeram uma outra aventura impressionante, não essa com robótica, né? Não exatamente robótica, mas veículos submarinos tripulados por controle, né? E que mapearam aonde possivelmente estaria o Endurance e conseguiram fazer um navio quebra-gelo chegar na região, colocar o robô subaquático e achar o Endurance, inclusive numa condição física muito boa, porque simplesmente tão ao sul e tão frio que você não tem organismos aí acostumados a ter madeira para comer, então a madeira ficou razoavelmente intacta, consideravelmente intacta, muito mais do que se estivesse afundado em mares mais quentes, certo? Mas voltando ao assunto aqui da disciplina de robôs, no robôs, né, você vai ter a estimativa da posição por, né, odometria, né, é um negócio que você vai acrescentando um erro à medida que você vai se movimentando, né? Falei isso na outra aula. Certo modo, se você sai de uma posição inicial aqui, coloca o robô para ir para frente e vai estimando a posição puramente por odometria, e você tem todos os erros que estão associados a essa odometria. Então, por exemplo, um robô de rodas paralelas, você vai ter o erro da precisão do encoder, o erro da quanto a roda vai deslizar ou não no chão, ou se o chão foi irregular, o quanto isso equivale a movimento linear e assim por diante, né? Se ele fizer uma volta e isso aí vai se acumulando esse erro e vai gerando essas elipses aqui de erro, né? Isso aqui é o desvio padrão, né, da posição ali do robô, certo? De modo que importa não consegue utilizar odometria pura, porque esse erro vai se acumulando no sistema. Num robô, não, você vai ter, de vez em quando é importante que você tenha uma medida absoluta. Então, se por exemplo você pegar e fazer um sistema que considera apenas um movimento linear a partir de determinado ponto, apenas a velocidade, então o robô está indo nessa direção, depois de um tempo ele estima que ele vai estar aqui, mas a trajetória de fato do robô é essa daqui. Aí você, de tantos em tantos tempos, aí você faz uma medida no ambiente. Aí eu não estou aqui, eu estou mais próximo daqui, corrige, estima aqui, corrige, estima aqui, corrige, e assim por diante, certo? Então, de tempos em tempos, você requer uma medida, não do quanto o robô se moveu de um ponto a outro, mas uma medida absoluta, né? E aí, se for um modelo de segunda ordem aí do movimento do robô, aí você consegue fazer, não estou estimando que ele está fazendo curvas aqui com um resultado melhor, mas o importante é isso, você pegar, não precisa sempre você estar com a informação absoluta, essa medida absoluta, mas de tempos em tempos é bom que você tenha alguma coisa que lhe dê essa informação absoluta, seja um marcador, seja um sinal de GPS, enfim, seja um feature que você reconheceu numa imagem ali do sinal, é alguma coisa desse tipo, né? E aí, como é que você trabalha com isso? Então você tem, por exemplo, isso aqui é um modelo de segunda ordem, né? Você vai ter uma estimativa, então esse chapeuzinho aqui é uma estimativa da posição do robô. Só ver como está aqui, aparentemente ok. E essa estimativa da posição do robô é dada pela posição que eu tinha antes, mais a variação pela velocidade, mais a variação pela aceleração, né? E isso aí vai me gerar o que é o chamado o X chapéu de T, T-1, então isso aqui é a chamada estimativa a priori, certo? Então, dado que eu estava em tal posição, com tal velocidade, com tal aceleração, eu estimo que eu vou estar nessa outra posição daqui, né? E você vai ter também
a informação da medida. Então, num determinado, você tem essa estimativa a priori, você tem também a estimativa dada pela informação que você tem, na verdade pela medida. Então, pela medida você tem isso aqui. Então, isso aqui é a estimativa, a posição dada pela medida absoluta. Se você tiver acesso a essa medida absoluta, seria diretamente ela. Então, por exemplo, a informação do GPS é uma medida absoluta da posição coordenada global na Terra, certo? E aí a sua estimativa a posteriori chamada, ela vai juntar a sua estimativa a priori com essa sua medida daqui. Então, isso aqui, esse menos esse, seria o residual aí entre a minha medida e a estimativa, ao qual você aplica um ganho KT, que é depois a gente pode mexer nesse ganho ao longo do tempo, certo? Isso aqui se torna a sua chamada, a estimativa que você fez depois de você ter essa medida absoluta, né? Então isso aqui é a sua estimativa a posteriori, e que basicamente a gente pode escrever ela como 1 menos KT vezes a estimativa a priori, mais KT vezes a estimativa vezes a medida absoluta, ou seja, esse KT está entre 0 e 1, né? Então, se a sua estimativa absoluta, sua medida absoluta for muito ruim, o KT vai tender a ser 0, esse termo vai tender a ser pequeno. Se a sua estimativa a priori for muito boa em relação à sua medida, né, esse KT vai tender a ser 0. Se a sua estimativa a priori for muito ruim em relação à estimativa que você tem de medida, esse KT vai tender a ser mais próximo de 1, né? E como a gente calcula esse KT? Bom, uma forma é a gente pegar né? Bom, aqui está representando, né? Então, basicamente, se eu tiver a minha estimativa a priori, está aqui, essa curva azul, minha estimativa, minha medida, aqui essa curva verde. Então, minha estimativa a posteriori vai ser essa soma média temperada, e essa média com esse KT aí, né, do quanto for. Então, se a minha medida tiver um erro associado a ela, for mais precisa do que a minha estimativa a priori, então a minha estimativa a posteriori vai ficar mais perto do valor da minha medida do que não, né? Essa é a ideia, né? E como a gente acha esse KT, né? Então, a ideia é que a gente pegue lá toda a teoria de Bayes e faça esse seu chamado filtro bayesiano, né? E aí, em função dessas estimativas, a gente acha que a probabilidade de eu estar num determinado ponto, em função da probabilidade da minha estimativa a priori ser essa, da probabilidade da minha função da minha medida ser aquela, com as diferentes, então, o valor médio e a variância de cada uma dessas coisas, né? Você faz isso daí de modo que o seu KT é simplesmente a sua incerteza da estimativa dividido pela sua incerteza na estimativa mais incerteza na sua medida, que essa incerteza vai ser basicamente, né, o seu desvio padrão. Na verdade não é o desvio padrão, vai ser a curva normal. Eu vou ter o valor médio e a variância, vai ser a sua variância, sua medida. Não é exatamente a variância, porque no filtro de Kalman mesmo isso aqui pode envolver outras coisas, mas você pode considerar isso aqui como sendo a variância. Se você utilizar a variância, você cai no caso que o K é constante e você utiliza
o filtro Bayesiano. Ele vai ser um filtro Bayesiano. Agora você pode pegar e sair medindo esse K ao longo do tempo. Então você fazer essa estimativa em cada momento. Então você faz essa avança aqui da